Só quero agradecer a Gazeta do Povo, que fez a liberação desse grande jornalista que já está entre nós aqui. Nós sabemos que ele sabe tudo sobre política. É o Luiz Kawaguchi. Boa. Seja bem-vindo. Segunda vez no programa, né? Grande honra, muito obrigado, Boa. viu? Obrigado mesmo. Um abraço, pessoal da Gazeta. Tá com uma promoção, acho que acabou a promoção de R$1, né? A de R$1 acabou, mas tem a promoção de R$5,90. Tem de R$5,90? também, né? 6 meses? Tem. Entra lá, assina lá a promoção da Gazeta do Povo, que é um jornal muito bacana que você vai receber. Um jornal tradicional do Paraná, tem mais de 100 anos e tem a versão online, que é aquela que a gente acompanha, que sempre está aqui com a gente também. Tem muitos colunistas bacanas também. É isso? É isso. Olha, ele tem uma habilidadi com conflitos internacionais e você pode até me corrigir. Você já esteve na guerra na Ucrânia ou já foi para a Ucrânia cobrir alguma matéria, reportagem? Eu fui correspondente aqui da Jovem Pan na guerra da Ucrânia, né? Em 2022, fiquei vários meses lá. E tinha feito também algumas coberturas aí na República Democrática do Congo e também no Haiti. Caramba. Bom, recentemente a gente viu, né, o Cabrini, que faz matérias brilhantes. Eu queria que você relatasse, assim, qual que é a dificuldade. É uma aventura, obviamente, muita coragem fazer uma matéria, um repórter de guerra, né, cara? Qual a maior dificuldade que você passou? Quando eu estava na Ucrânia, o mais complicado de todos era que a Rússia, ela atira em alvos civis também, ela não atira só em alvos militares. Então eu estava uma vez indo para a cidade para território ocupado ucraniano ali, era Melitopol o nome da cidade, e no meio, exatamente... Na conjunção ali onde a gente chama de terra de ninguém, né? Onde não é nem de um exército nem de outro. Perfeito. Hoje em dia se chama de zona zero, né? E aí estava passando lá junto com uma equipe espanhola de TV e a gente foi bombardeado aí por morteiros pesados, assim, acabou destruindo bastante o nosso carro, assim, foi, graças a Deus ninguém morreu. Teve soldados feridos naquela ocasião, mas passou perto aquela. Ô Luiz, o pessoal sempre, que nem você acabou de relatar, né? Eles atiram em civis, não só em alvos militares. Para quem não sabe como funciona essa questão da guerra, fala, matou civil, não pode, tem uma conduta. Como que funciona isso para explicar para as pessoas quando fala assim, ele atirou em civil, isso daí é uma barbárie, enfim. Não, excelente. Esse é o ponto, e inclusive é a coisa que a gente discute hoje em relação a Israel. Chama direito internacional humanitário. E o curioso desse direito internacional humanitário, quando você pensa num direito, qual que é o maior bem que você pode preservar de um ser humano? A vida, né? A vida. O direito internacional humanitário não, é a dignidade. Por quê? Porque você está na guerra, você se presume que a pessoa vai morrer ou que o combatente pode morrer. O direito internacional humanitário, ele quer que você preserve a sua dignidade. Você não pode, por exemplo, atirar com um canhão num soldado, assim, porque isso, em tese, vai afetar a dignidade dele. Você não pode, por exemplo, prender um combatente e levar ele a julgamento, se ele for só um combatente, ele não tiver cometido crimes de guerra, né? Então, por exemplo... Mas isso só vale lá na ONU, só no discurso. É no papel, bichão. Só no escritório. Concordo contigo. O cara tá na guerra. Olha o que os caras fizeram do Hamas, isso daí. Então, todos os crimes foram cometidos. Acho que eles conseguiram violar todas as convenções de Genebra ali nesses atentados. A gente lembra que eles se dividiram, né? Teve uma coisa, os analistas militares, aí os terroristas do Hamas, porque tem gente que tá falando que é combatente, eu acho que isso aí é terrorista mesmo. O que eles fizeram? Enquanto um grupo, no dia 7, quando eles invadiram as vilas, pelo menos 30 vilas israelenses, um grupo foi lá e tentou parar a chegada de reforços dos israelenses. Aí eles falaram, mas esse é combatente. Por quê? Porque ele estava uniformizado, ele estava portando a sua arma à mostra, não estava escondendo, ele recebia ordens de uma cadeia de comando. Ele realmente obedecia aos costumes de guerra. Só que ele estava dando guarida, ele estava impedindo que as forças israelenses chegassem para que os terroristas entrassem nas casas das pessoas e assassinassem famílias, assassinassem crianças, filhos na frente dos pais. Idosos. Eles chegaram a falar para o pessoal desbloquear o celular
e transmitiram ao vivo na rede social da pessoa, a pessoa sendo assassinada. Meu Deus do céu. Isso é um absurdo. Ou então, por exemplo, quando chegaram naquele festival de música eletrônica, o Supernova, eles chegaram descendo de paraglider, que é aquele paraquedas que tem uma hélice. Como que o Hamas tinha paraglider para fazer isso? Foi um plano terrorista arquitetado há muito tempo. Eu não acho que paraglider seja um esporte exatamente popular ali na faixa de Gaza. Lógico que não. E quem financiou? Porque todo mundo estava falando que o Irã financiou. E falando em Irã, Zuckerman, o líder do Irã, que eu vou pegar o nome, Ayatollah Khamenei, que ele foi presidente, agora ele é líder supremo, que pelo que eu entendi é acima do presidente. Ele pede reação do Irã contra Israel e aí pode escalar o conflito, porque se o Irã entrar, os Estados Unidos também vai entrar. A gente acha que o Irã não tem arma nuclear, mas várias vezes já destruíram as armas nucleares. E aí eu te pergunto, como analista, qual que é a chance de fato de acontecer? Porque a gente sabe que guerra também existe muita sinalização. O cara, eu vou fazer isso. E nem sempre o que o cara fala é o que ele faz. Mas, aparentemente, é preocupante essa declaração. Sabe, eu acho que você foi bem no ponto. O Irã, existe a possibilidade deles entrarem na guerra, mas o mais provável é que eles financiem, eles mandem dinheiro, não só... O Hamas agora está isolado na faixa de Gaza, mas ele pode usar a secla dele, que é o Hezbollah, exatamente. Acreditava-se que o Irã ele mandava mais de 600 milhões de dólares por ano para o Hamas. Isso foi o que foi comprovado. Deve ser muito mais que isso. Então, o que a gente acredita é que o Irã entre mais, ou seja, não diretamente. Ele financiando combatentes, terroristas, ele financiando terroristas no sul do Líbano e dentro da Síria. A Síria, os terroristas dentro da Síria atacarem Israel. Mas a gente não pode esquecer que tem 2 porta-aviões nucleares americanos lá ali no leste do mar Mediterrâneo. O que é isso? Tem lá o Gerald Ford, que é o maior porta-aviões que existe no mundo. Ele tem... Eu estava fazendo a conta, o Gerald Ford mais o Dwight Eisenhower, que são os 2 porta-aviões principais que estão lá, eles carregam mais ou menos aí um pouco menos de 200 aviões de combate. Isso é muito mais... É o segundo exército do mundo. O primeiro é o exército americano e o segundo é o Gerald Ford, é o segundo exército. Exatamente. E eles têm, a gente fala pelo nome do porta-aviões principal, mas cada porta-aviões que estão lá, ele também tem um porta-aviões menor de apoio, ele tem uma série de cruzadores, ele tem uma série de destroyers, então ele tem uma capacidade também de soltar mísseis balísticos. Então, aquilo ali é um recado evidente pro Irã, do tipo, olha, não entre nessa briga. A gente sabe, como você bem falou, que eles estavam tentando conseguir a bomba nuclear. A gente não sabe se ele já tem capacidade. Não, né? Não dá para saber. Não tem mais fiscalização, não tem mais acordo. Eles podem ter, por exemplo, uma tecnologia que eles não tenham lá, o míssil nuclear montado, mas eles podem fazer uma bomba que eles carreguem para algum lugar. O hacker zoou a bomba. Falam que os hackers israelenses... Foi o hacker que entrou lá. Mas ninguém sabe. O hacker do Mossad, do Sahel. Foi o hacker lá do Ribeirão Preto, o cara do... De Araraquara. O hacker de Araraquara. Entrou no Telegram. Ele entrou no Telegram e entrou lá na bomba do Irã. É o hacker, né? É isso aí. Eu vou fazer o break rapidinho. É o break pro Delari. Então, vou fazer o break rapidinho. A gente volta já já. E daqui a pouquinho também o Alessandro Santana, o canal do Negão, vai estar aqui com a gente. A gente volta já já. Vamos lá, faz o break. Muito bem, já fez o break. Perfeitamente. Você sabe que notícias chegaram agora, a gente estava acompanhando que o Biden pode ir para os Estados pro Hamas, para Gaza, para fazer um acordo de paz. Eu estou perguntando isso porque vale muito entre líderes de todos os países para quem que vai fazer esse acordo de paz. Falam que também o Catar, outros países também estão entrando nessa corrida. O que você acha dessa história do Biden indo para Israel? Eu acho que tem a ver com eles terem enviado os porta-aviões. O que eles estão fazendo? O Biden é uma sinalização diplomática muito forte, o Biden ir para Israel, porque ele está falando, nós apoiamos o direito de Israel se defender. Por quê? Porque a gente está vendo o que eles chamam de manobra informacional, mas é uma guerra de propaganda, para falar, quem está abusando dos direitos humanos agora é Israel, eles estão querendo inverter a coisa, entendeu? Então o Biden está lá
para falar, não, os Estados Unidos apoia Israel. E enquanto isso, o secretário de Estado, que é o Antony Blinken, ele está rodando, ele já rodou esses dias pela maioria dos países árabes. Para quê? Para que esses países não entrem na guerra também. Eles já deram declarações mais duras, assim, falando, olha, Israel já passou dos limites, isso não é mais autodefesa, está atacando demais. Então, existe um medo de que outros países entrem nessa guerra. Porque a última grande guerra de Israel desse jeito foi em 1973, há 50 anos. Dos 6 dias, né? Foi o Yom Kippur, foi exatamente nesse mesmo feriado. E aí, o Egito e a Síria também entraram junto na guerra. Então, verdade. O que o Biden está fazendo lá é, olha, pessoal, nós estamos aqui, os Estados Unidos está aqui, não coloquem as asinhas para fora. É mais ou menos isso que o Biden está falando. Para não escalar, né? E ele também está fazendo propaganda própria, porque ele quer reeleição. Lógico. Ano que vem tem eleição. E ele vai... E quando ele vai para uma zona de guerra, ele está mostrando... Porque qual que é uma das críticas ao Biden? Ah, tá velho, não consegue mais governar. Ele fala, não tô velho, vou para uma zona de guerra. É isso que ele está querendo mostrar pelo lado dele também. Ô Luiz, e o que você sabe do gasoduto que Israel estava planejando com o Egito para abastecer a Europa? Também tem essa questão de... Eu acho que essa é uma questão até mais ampla, que é o seguinte, quando em 73, que a gente estava falando, quando teve essa guerra, logo depois que teve essa guerra, aconteceu a maior crise do petróleo que a gente tem na história. Ou seja, os países árabes, a Arábia Saudita principalmente, falou, não vou mais vender petróleo para quem apoiar Israel. É que era muito barato também, custava $2 o barril. Caramba. Aí eles subiram para 20. Aí parou o mundo, né? Exatamente. Era muito barato o petróleo. Tá certo eles, eu concordo com eles. Valorizar. E o Irã também tem muita reserva. E aí os Estados Unidos fizeram uma reserva de 700 milhões de barris para poder soltar, se fosse, né, para equilibrar o preço. Só que essa reserva está menor agora. Então, o que pode acontecer? Eu não acho que a Arábia Saudita vai falar, não vou mais vender petróleo. Porque você tem vários interesses, você tem aí toda a organização dos países produtores de petróleo. A Arábia Saudita é o país que manda, mas também, se ele tomar uma decisão que prejudique os outros não vão embarcar também. Então, eles provavelmente não vai ser uma crise tão grande, mas eles podem sim aumentar o preço do petróleo. E aí vem a questão do gás. Além do petróleo, o Catar, por exemplo, é o país que mais exporta gás para a Europa. Então, no mesmo sentido do gasoduto Israel-Egito, o Catar ele exporta mais de 1 milhão de metros cúbicos de gás para a Europa por dia. Então, o que acontece? Se o Catar fala, não vou mais vender ou vai ficar mais caro, você tem uma crise energética na Europa, que acaba se alastrando para o mundo inteiro. Então, esse é um grande perigo. Fora os proxies, as guerrilhas do Hezbollah, você tem um choque do petróleo, você tem um choque energético. Isso é um perigo da guerra se alastrar.